Oi, galerinha, hoje essa daqui é a nossa 7ª aula, né? Sobre a questão das aulas online. Então, a gente vai iniciar aí, os alunos do 2º ano, vai iniciar essa aula com a correção da atividade de português que foi para casa na aula passada, né? Então, na aula passada a gente trabalhou sobre o gênero textual receita, a gente aprendeu qual o objetivo da receita, né? Quantas partes possui a receita, e hoje a gente vai fazer a correção para saber se todo mundo teve a fixação do conteúdo. Então, todo mundo vai abrir aí na página 42 do livro de português e vamos dar início à nossa correção. O primeiro diz assim: assinale a resposta certa. O texto Frutas no Palito tem o objetivo de mostrar quais são as frutas mais saudáveis, ensinar a preparar um alimento ou dar ao leitor motivos para alimentar-se bem. Então, a gente vai marcar o quadradinho do meio, porque o objetivo do texto receitas, né? Todas as receitas têm como objetivo ensinar a preparar um alimento. A gente viu isso na explicação da questão das características de uma receita. No 2, a gente tem a pergunta: os textos que têm esse objetivo são chamados de receita. Quantas partes tem a receita que você leu? Então, a gente vai escrever 3 partes. Por que, Progil, tem 3 partes? Porque o nome da receita também consta como parte. Então, a gente vai dizer que tem 3. O nome, os ingredientes e o modo de fazer ou o modo de preparo. Então, a gente vai escrever aí o nome 3, né? Na letra B, qual é o nome de cada parte? Então, a gente vai escrever aí, ó. Nome da receita, ingredientes e como fazer. Essas são as 3 partes que a gente tem nessa receita aí. No 3, em que parte aparece o nome dos alimentos que vão ser usados? Então, a gente escreve que todos os alimentos, né, aparecem aí na parte chamada ingrediente. No 4 diz que parte tem a lista dos objetos que serão utilizados. Tem uma parte aí nos utensílios, né? Isso não aparece em todas as receitas, mas nessa daí apareceu. Então, a gente vai dizer que os objetos que vão ser utilizados estão aí na parte que tem utensílios. No 5º, o que a terceira parte da receita explica? A terceira parte, que é o como fazer, explica como a gente vai preparar, né, as frutas no palito. Então, a gente pode escrever aí, como vai preparar as frutas no palito. No 6º tem assim, releia: uma manga, 6 uvas tipo rubi, meio melão, 6 morangos e 6 uvas tipo Itália. Na letra A, para que serve os números colocados antes do nome de cada fruta? Para indicar a quantidade. Então, a gente coloca os números antes do nome para saber qual a quantidade correta para realizar essa receita. Então, a resposta seria para indicar a quantidade. Na letra B, a receita manda usar meio melão. Então, o cozinheiro vai precisar de meio melão, um melão ou um melão e meio. A gente vai marcar o quadradinho onde está escrito meio melão. A gente tem a representação em forma de fração, né? Isso aqui equivale a meio. Por isso que a gente vai marcar o quadradinho onde tem meio melão. No 7º diz, no início da receita aparece uma orientação que começa com a palavra você. Você vai precisar da ajuda de um adulto para descascar, picar e fazer bolinhas com as frutas e colocá-las no espetinho. A quem se refere a palavra você? Ao leitor do texto, né? A pessoa que vai executar a receita. Então, a gente pode escrever como resposta ao leitor. Na letra B, essa receita é própria para ser preparada por crianças ou por adultos? Por crianças, né? Crianças, porque é uma receita fácil. Depois da ajuda do adulto para a questão de picar, né, de descascar, a criança consegue montar sozinha
o palito de fruta. Então, essa receita aí, ela é feita para criança. Vamos aí para a nossa outra página. A gente agora vai para a página 43. E no C diz assim: o que você observou no texto para responder ao item B? Converse com o professor ou com os coleguinhas. Como a gente não tá junto aí, né, gente? Então, a Pro já até disse para vocês. É uma receita feita para criança porque toda criança é capaz de montar os palitinhos de fruta, porque vocês não vão utilizar fogo, nem material que requer energia. Então, é uma receita onde a criança pode fazer. Necessariamente, o adulto só vai ajudá-la na questão de descascar e de picar, né? Mas o resto vocês conseguem fazer sozinho. Então, a gente percebeu isso na receita, por isso a gente disse que a receita é feita para criança. No D, a receita diz que um adulto precisa ajudar. Por quê? Porque criança não pode manusear a faca, né? Ela corre o risco de se machucar. Então, ela vai precisar da ajuda do adulto justamente para isso, para que ele possa descascar para ela, porque criança não utiliza faca. O 8º diz, releia essa parte da receita. 1. Lavar a manga, o melão, os morangos e as uvas em água corrente. 2. Sobre a placa de polipropileno, descascar a manga e cortar em cubinhos. 3. Abra o melão, retire as sementes e faça bolinha com boleador. 4. Monte cada espetinho seguindo a ordem: uma uva Itália, um cubinho de manga, um morango, uma bolinha de melão e uma uva rubi. 5. Faça outros 5 espetinhos com os ingredientes. Você pode variar a ordem das frutas para ficar diferente. 6. Sirva os espetinhos de frutas com um dip de iogurte, que é uma mistura de iogurte natural com mel. E 7. Experimente passar o espetinho na granola, também fica muito gostoso. A letra A pergunta: existe alguma ordem para escrever os itens de modo de fazer? Sim, ele obedeceu uma ordem aí, né? Para que servem os números que inicia cada frase? Para indicar qual a ordem correta a ser seguida, quais etapas que a gente precisa passar para que a receita dê certo. Então, os números aí, as ordens estão nomeadas para que a gente consiga fazer tudo corretamente. Então, está indicando a ordem das etapas, né? No 6º, palavras como lave e descasque indica a ação necessária para preparar a receita. Copie do trecho ao lado todas as outras palavras que indicam ação. A gente vai copiar aí, ó. Coisas que estão... Ação é aquilo que a gente está executando, né? A gente está executando alguma coisa. Então, as palavras é corte, abra, retire, monte, faça, sirva, experimente, lave e descasque. Todas essas palavrinhas que a Pro acabou de falar indicam que a gente está fazendo algum tipo de ação. E o D, o último da tarefinha, diz assim: escreva o número do item que explica como a manga deve ser cortada. Então, a gente vai escrever aí o número 2. Faz uma sugestão para o espetinho ficar mais gostoso, é o número 7. Ensina como o espeto de fruta pode ser servido, é o número 6. Explica a ordem que a fruta deve ser colocada no espetinho, é o número 4. Orienta como lavar as frutas, é o número 1. Indica que pode ser feito os espetinhos diferentes, variando a ordem das frutas. Isso aí será o nosso número 5. Agora a gente vai usar aquele nosso mesmo métodozinho, né? A Pro precisa que vocês continuem fazendo isso, que é colocar no início do nosso exercício a letrinha A, pontinho C, lembrando que isso significa autocorreção, foi vocês que corrigiram. E também lembrando que vocês precisam também colocar a data da correção, para que quando a gente volte a ter aula presencial, que é quando vocês voltam aí para a escola, a Pro tenha noção de que dia a gente estudou e que dia que a gente corrigiu aquele conteúdo. Terminando todo esse processo, a gente vai pegar o nosso livro de matemática e hoje a gente vai abrir na página 146. Ó! Todo mundo nessa página aí, segundo ano. 146, a gente vai estar com a página 146. E aí a gente vai retomar aquele nosso conteúdo sobre subtração. A gente está aprendendo o que é e para que a gente utiliza a subtração. A gente precisa entender isso.
A subtração é aquela continha que a gente costuma chamar de menos. Ela é representada por esse tracinho aqui, que esse sim significa o nome menos. A gente costuma chamar a continha de subtração de menos pelo nome do sinal. Todas as continhas que a gente tem esse tracinho significa que a gente vai tirar. Só que a subtração, ela tem ideias diferentes. A gente pode usar a subtração na questão de comparar. Quando a gente quer comparar alguma coisa, a gente também pode fazer uma continha de menos. E quando a gente quer completar, também. Então, a Pro vai dar para vocês alguns exemplos aqui para que vocês percebam que quando vocês estão fazendo este processo, a continha de subtração é utilizada. Então, diz assim, ó. Ana tem 8 bonecas. E Bia tem 5 bonecas. Então, a pergunta que vai ser feita aqui é: quem das duas, quantas bonecas Ana tem a mais que Bia? Eu quero saber, eu sei que Ana tem 8 bonecas. Bia tem 5 bonecas. E se eu quiser saber quantas bonecas Ana tem a mais que Bia, eu estou comparando a quantidade de boneca de Ana com a quantidade de boneca de Bia. Então, para que eu descubra quantas bonecas Ana tem a mais de que Bia, a gente vai fazer uma continha de menos. Então, eu tenho 8. Como foi que a Pro explicou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Visualizaram ali, numeralzinho aqui, 8. Eu desenhei 8 bolinhas. Aqui embaixo eu vou desenhar 5 bolinhas, segundo ano. Não, quando a gente está fazendo a continha de menos, a gente desenha a quantidade do número de cima e o número de baixo, que no caso aqui é 5, representa quanto que a gente vai tirar daqui. Então, a gente vai ter que tirar 5. Então, a gente vai cortando. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolinhas a gente não cortou? 1, 2, 3. 3. Lembra da pergunta que a Pro fez? Quantas bonecas Ana tem a mais que Bia? 3. Viu que a gente usou uma comparação? A gente estava comparando a quantidade de boneca de Ana com a quantidade de boneca de Bia. E quando a gente fez uma comparação, qual foi a continha que a gente utilizou? Subtração. Essa que tem um tracinho chamado menos. Outra ideia de subtração é quando a gente quer completar. Vamos entender aqui quando a gente quer completar. Veja bem, se dissesse assim, deixa eu pegar em um álbum, vamos aí pensar, em um álbum possui 6 figuras. Um álbum possui 6 figuras. Eu, Gildeane, já tenho nesse álbum 4 figurinhas coladas. Mas eu ainda preciso saber quantas figurinhas eu preciso colar para completar o álbum. Olha, presta atenção na ideia que a Pro está dizendo. Eu tenho um álbum com 6 figurinhas. O álbum completo tinha que ter 6 figurinhas. Eu já comprei, já colei 4 figurinhas. Quantas figurinhas ainda falta eu comprar para completar meu álbum? Quando eu faço essa ideia de completar, eu também estou usando subtração. Eu agora vou descobrir quantas figurinhas falta eu comprar para completar meu álbum. Então, como é que eu vou fazer? Mesmo jeito, Olha o numeralzinho daqui, que é 6, a gente vai começar a desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos eu já tenho? Então, o que eu vou tirar? 4. 1, 2, 3, 4. Quantas sobraram sem eu cortar? 2. Significa que eu ainda preciso comprar 2 figurinhas para completar o meu álbum. Percebam que a Pro deu 2 situações diferentes. Todas as 2 situações, aquela de comparar e a de completar, a gente utilizou a continha de subtração, que é aquela que tem esse sinalzinho do tracinho chamado menos. Para casa agora, depois que a gente está craque nessas ideias de subtração, a gente vai levar essas 2 atividades que dá para a gente fazer sozinho, porque a gente já entendeu a dinâmica da questão de tirar, né? Então, a gente vai fazer em casa a página
146 e a página 147. Então, todos vão fazer aí em casa. Tenta fazer sozinho, gente. Só quando complicar mesmo é que chama a mamãe, né? Porque a gente precisa parar com isso, essa dependência. Tá toda hora pedindo a mãe fazer, porque na escola a gente não tem isso, né? Então a gente não pode acostumar porque tá em casa com a mamãe e querer que a mamãe faça a tarefa pela gente. Então até a próxima aula.